Olá! Então, no último vídeo a gente falou dos tipos de interação intermolecular. Agora vamos ver o que elas têm a ver com as propriedades físicas, tipo temperatura de ebulição de diferentes compostos. E aqui eu estou pensando em compostos que são puros, tá? É, ou seja, diferenças de temperaturas de ebulição entre compostos puros. Tá? Então, a temperatura de ebulição ela é influenciada justamente pelo quê? Pela intensidade de interação intermolecular, que eu chamei de I, né? Ou seja, compostos que fazem ponte de hidrogênio tendem a ter maior ponto de ebulição do que compostos que fazem dipolo-dipolo e do que compostos que fazem dipolo induzido. Ou seja, os compostos polares tendem a ter uma temperatura de ebulição maior. Portanto, como eu falei, compostos iônicos que têm aquela interação íon-íon típica, interação eletromagnética típica entre íons, tendem a ter maior temperatura de ebulição porque é a interação mais forte, que eu não coloquei necessariamente aqui, né? Como você está vendo aqui, mas que a gente sabe que a íon-íon ela é a mais forte de todas, tá? Agora, vamos dar alguns exemplos para que a gente possa discutir isso daí um pouco melhor, né? Então, por exemplo, é fundamental aqui você entender se eu der o seguinte exemplo, né? Se eu chegar aqui e falar, ó, nós temos o H2O, vamos pegar o hidrogênio ligado com todos os elementos químicos da família 6A, né? Você pega o H2O, você pega, por exemplo, o H2S, o H2SE e, por fim, o H2TE. Os parceiros do hidrogênio são todas da 6A, né? E pede assim, vamos organizar isso em ordem decrescente de temperatura de ebulição, né? Então, em ordem decrescente de temperatura de ebulição. Primeira coisa que você tem que fazer é pensar isso daqui, ó. Nós temos todas essas são moléculas polares, as quatro, mas somente você tem uma molécula que tem hidrogênio ligado com oxigênio do FON. Então, a água faz ponte de hidrogênio entre elas. Aqui é dipolo, dipolo, é tudo DD, certo? Então, aquele que tem maior ponto de ebulição, né, certamente vai ser a água. Então, a água é aquela que tem maior ponto de ebulição, tá? Ela é a maior. Agora, quem que vai desempatar entre essas aqui? Se todas fazem dipolo-dipolo, como é que você vai ter o desempate? O desempate tem a ver com o tamanho da molécula, com a massa da molécula, como eu destaquei aqui. A outra coisa que entra, né, na questão de ebulição é o tamanho da molécula. Então, a gente tem aquela que é a mais pesada, você vai lá na tabela periódica, você vai perceber que a mais pesada é o H2TE. Então, o telúrio aqui, depois vem o selênio e depois o H2S, certo? Então, a maior aqui, e olha que é a mais leve, hein? Mesmo sendo a mais leve, o fato de ela ter que fazer ponte de hidrogênio vai fazer com que ela tenha a maior temperatura de ebulição. Depois as outras você desempata pelo tamanho ou pela massa da molécula que você tem. Então a gente tem a seguinte coisa, né? A interação é importante e o tamanho. Por que o tamanho é importante nesse caso aqui? O tamanho é importante porque vai gerar uma superfície de contato maior, tá? Que vai propiciar um maior número de interações com as moléculas vizinhas, né? Então, atento a isso. É a mesma coisa, por exemplo, vamos falar de outro exemplo assim, com moléculas que você pode pegar de moléculas apolares. Você vai aqui pegar o flúor, tá? O F2, você vai pegar o Cl2, você vai pegar o Br2, você vai pegar o I2, tá? Aí você fala assim, poxa, vamos organizar isso em ordem de temperatura. Todas fazem dipolo induzido e dipolo induzido entre si.
Só que a mais leve é o flúor. Se a mais leve é o flúor, certamente ela tem a menor temperatura de ebulição, seguido do cloro, seguido do iodo, certo? Então, atento a isso, né? Atento a isso, tá? Agora vamos à solubilidade. Questão de solubilidade, o que você tem que lembrar é o seguinte: moléculas semelhantes tendem a dissolver moléculas semelhantes, ou seja, polares tendem a dissolver melhores moléculas polares e solventes apolares tendem a dissolver solutos apolares. Então, polar dissolve polar, melhor, apolar dissolve melhor apolar. Muito bem. Então, essa ideia, por exemplo, quando você tem água e óleo, elas são immiscíveis, em certo sentido, porque a água é polar e o óleo, composto orgânico, tende a ter uma região apolar muito grande, né? Então, é muito importante que você entenda isso. Entenda, por exemplo, que você tem gasolina, querosene e água, né? Quando você tem aqui o querosene, vai misturar com a gasolina. E a água vai formar uma outra fase, justamente pela polaridade. Ser polar, querosene e gasolina tendem a ser apolares e se misturar melhor. Tá? E, de novo, o tamanho da molécula aí é muito importante, é muito fundamental. Então, você pega essa estrutura aqui, que você tem aqui o propanol, um propanol e aqui o metanol. Quem é mais solúvel em água? Mais solúvel em água, os dois são polares. Tem uma região polar aqui, ó. A região polar e a região polar. É a região que vai fazer ponte de hidrogênio com a água. São a região que faz ponte de hidrogênio com a água, né? Muito bem. Agora, só que essa daqui tem uma região apolar grande. Por isso que o tamanho da molécula passa a ser importante aqui. Essa tem uma região apolar, certo? Então, o fato dessa daqui, do lado esquerdo que eu estou circulando, ter uma região apolar maior, vai torná-la menos solúvel em água. Inclusive, se pensar no ponto de ebulição, tudo bem, ela é menos solúvel em água, porque tem uma parte apolar maior, né? Só que ela tem uma temperatura de ebulição maior, porque ela tem um tamanho maior que essa daqui, né? Quem desempata aqui é o tamanho da estrutura, certo? Muito bem. Então, isso é importante você entender, né? Que é uma questão muito bacana. Outra coisa que pode ser importante para a gente, né, e pode ser relevante, também é você pegar o número de pontes de hidrogênio. Então, você pega, por exemplo, né, um cara aqui que tem esse tipo de estrutura, CH3, CH2, né, CH2, NH2. Né? E outro cara, CH3, CH2, NH, CH3. Tá? Aqui você tem uma amina primária e uma amina secundária. Isso daqui faz 2 pontes de hidrogênio. Aqui, a amina vai fazer uma ponte de hidrogênio. Então, o fato de ela fazer mais pontos de hidrogênio vai tornar ela mais solúvel em água. Não só mais solúvel, tá? Então, essa aqui é mais solúvel do que a amina aqui desse lado. Ela é menos solúvel em água. Muito bem. Então, além do mais, você pensar também, com mais ponte de hidrogênio aqui, essa amina primária aqui, ela também tem um ponto de ebulição maior, né, do que essa outra. Então, atento aí que isso daqui é importante também, né? A gente tem que tomar cuidado aqui. Até a natureza da polaridade passa a ser importante. Então, se você pega aqui, ó, 2 polares, você pega um álcool, tá? O etanol, e você pega esse cara aqui, ó, o metoxmetano, isso aqui é um éter, né? Você vai comparar a solubilidade, o fato desse cara aqui
fazer ponte de hidrogênio com a água. E esse aqui vai fazer dipolo com a água, né? O fato, os dois têm temperaturas de ebulição diferentes. Claro, o álcool maior do que esse éter aqui. Mas esse cara, o éter não faz ponte de hidrogênio. E também a gente tem, qual que tem maior solubilidade? O cara que faz ponte de hidrogênio. Então esse daqui é mais solúvel em água. Certo? Muito bem. Isso é importante. Só para encerrar, a gente tem, por exemplo, em compostos orgânicos que tem uma parte de carbono e hidrogênio, que é a parte apolar grande, né? Essa parte apolar grande que não interage bem com a água, né? Porque a água é polar, é o que a gente chama de a parte hidrofóbica, tá? E essa outra parte polar, então essa parte é apolar, e essa é a parte polar. No caso, por exemplo, aqui do sabão, por exemplo, que vai interagir com a gordura, né? Ou que seja, assim, toda a parte apolar aqui é uma parte hidrofóbica, toda a parte polar aqui vai ser uma parte que a gente chama de hidrofílica. Ok? Então, espero que vocês tenham entendido essas propriedades de temperatura de ebulição e solubilidade. A gente se encontra na próxima videoaula.